Você quer melhorar a sua alimentação e começar a perder peso ainda hoje? Se sim, acompanhe esse vídeo que eu vou te passar 10 ações nutricionais práticas que te ajudarão no processo de emagrecimento. Olá meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou falar para vocês sobre 10 ações nutricionais práticas que te ajudarão a controlar o seu peso. Esse vídeo eu fiz baseado no material que foi disponibilizado pela ABESO, que é a Associação Brasileira para Estudo da Obesidade. É um e-book e nele nós encontramos então 10 ações nutricionais práticas que ajudam as pessoas a controlar o seu peso, tanto a perder como a controlar o peso depois do processo de perca. Então a primeira ação é: preste atenção na quantidade e na qualidade. A gente sabe que para perder peso, é óbvio, a pessoa precisa trabalhar a quantidade, o tamanho das porções para conseguir ter um déficit calórico. Tudo é uma questão de balanço energético. A pessoa vai perder peso quando ela ingerir menos calorias do que ela gasta. Mas também devemos nos preocupar com a qualidade da alimentação para evitar deficiências nutricionais a longo prazo, pensando num equilíbrio de nutrientes que vai favorecer a saciedade e também para manter o metabolismo funcionando adequadamente. Quando as pessoas fazem dietas muito restritivas e acabam se privando de alguns nutrientes, ou seja, elas perdem em qualidade, o metabolismo delas entende isso como um processo de desnutrição e acaba reduzindo o gasto energético, e com isso a pessoa tende a estabilizar o peso e ter mais dificuldade para continuar o processo de emagrecimento. Então, tanto quantidade quanto qualidade são importantes no processo de emagrecimento. A segunda ação é: coma mais alimentos in natura e minimamente processados. O que são então os alimentos in natura? São alimentos que são obtidos diretamente de plantas ou de animais, sem que tenham sofrido qualquer alteração após deixarem a natureza. Já os alimentos minimamente processados são aqueles alimentos que foram submetidos a alterações mínimas, mas essas alterações superam as desvantagens do processamento porque aumentam o prazo de validade ou diminuem as etapas de preparação da comida ou até mesmo facilitam a digestão. Então, alimentos in natura que passaram por um processo de limpeza já são considerados minimamente processados, assim como aqueles alimentos que sofreram remoção de partes não comestíveis, fracionamento, moagem, secagem, fermentação, pasteurização, refrigeração, congelamento ou processos similares que não envolvam adição de sal, açúcar, óleos, gorduras ou outras substâncias. Porque se houver adição desses componentes, sal, açúcar, óleos, gorduras ou outras substâncias, eles já não são minimamente processados, e sim, como nós vamos ver à frente, processados. Então, vamos ver alguns exemplos de alimentos in natura ou minimamente processados. Legumes, verduras, frutas, batata, mandioca, outras raízes e tubérculos in natura ou embalados, fracionados, refrigerados ou congelados. Então, por exemplo, uma mandioca que você compra ela com casca e sem ser lavada é um alimento in natura. Já se essa mandioca tiver sido lavada, descascada, embalada e congelada, que normalmente nós encontramos assim, vai ser um alimento minimamente processado. Mas vejam que você não alterou a qualidade desse alimento, porque você simplesmente lavou, descascou e embalou. Assim como, por exemplo, um peixe que você limpou e separou ele em partes, sem acrescentar nada de conservante, de sal, também vai ser minimamente processado, que não tem problema nenhum para a sua saúde. Outros exemplos: arroz branco, integral ou parbolizado, milho em grão ou na espiga, grãos de trigo e de outros cereais, feijão de todas as cores, lentilhas, grão de bico, castanhas, nozes, amendoim, frutas secas, suco de frutas, sucos de frutas pasteurizados sem adição de açúcar, porque se adicionar açúcar já não é minimamente processado, farinhas de mandioca, de milho ou de trigo, carnes frescas, resfriadas ou congeladas, ovos, leite pasteurizado ou em pó e iogurte que não tem adição de açúcar. Então vocês vejam que a lista de alimentos in natura é grande. Não tem desculpa para a pessoa falar que não consegue ter uma alimentação saudável porque faltam opções. A terceira ação nutricional
para ajudar no controle do peso é: limite o consumo de alimentos processados e evite o de ultraprocessados. Então, o que são os processados? São aqueles que foram produzidos basicamente com adição de sal, açúcar, óleo ou vinagre aos alimentos in natura ou minimamente processados. Por exemplo, conservas, frutas em calda, que aí já foi acrescentado açúcar, carnes salgadas ou defumadas, queijos que foram produzidos com leite e micro-organismos capazes de fermentá-lo e sal, pães produzidos com farinha, água, sal e micro-organismos que fermentam a farinha. Então vocês vejam que todo já vai ter sal, que vai ser considerado tão processado. Então, para esse tipo de alimento, a recomendação é: o consumo deve ser ocasional, em quantidades moderadas. Já os alimentos ultraprocessados são aqueles que foram submetidos a diversas etapas no preparo, sendo adicionado muitos ingredientes em excesso, como sal, açúcar, óleos, gorduras, extratos de carnes, além de aditivos, todos aqueles nomes que você não sabe às vezes nem o que é. Então, quais são os alimentos ultraprocessados? Biscoito recheado, salgadinho de pacote, balas e guloseimas em geral, cereais açucarados, bolos de pacote e misturas para bolo, barras de cereal, sopas instantâneas, macarrão instantâneo, molhos e temperos prontos, refrescos, refrigerante, iogurte e bebida láctea, adoçados e aromatizados, bebidas energéticas, produtos congelados prontos para aquecimento, aquelas coisas práticas, né? Você compra, já está pronto, só aquecer. Normalmente vem muita mistura ali de aditivos nisso para que eles tenham um prazo de validade muito grande. Então, pratos de massas, pizzas, hambúrgueres, empanados de frango ou peixe, como nuggets, salsichas e outros embutidos. Então, tudo aqueles alimentos que já passaram por um processamento muito intenso, acrescentando muitas substâncias, são os ultraprocessados. E aqui a recomendação é evitá-los, pois fazem mal para a sua saúde. A quarta ação que vai te ajudar a controlar o seu peso é: monitore o seu peso e faça um diário alimentar. É interessante a pessoa se pesar a cada 7 a 10 dias, tanto na fase de perda quanto na fase de manutenção. Por quê? Isso vai ajudar ela a ver se está no caminho certo. O controle do peso é algo para a vida toda, então de tempos em tempos é bom ela dar uma monitorizada e ver como está a evolução. Caso ela se descuide e ganhe peso, o problema será visto antes. É muito mais fácil você corrigir 2 quilos em excesso do que ficar 6 meses sem se pesar e quando vê você ganhou 10 quilos. Comparado com o peso que você estava. Então, quanto antes você vê que o seu peso está alterando, antes você vai tomar providências para corrigi-lo. Cuidado com neuras, não é para ficar se pesando todo dia de manhã e de tarde. A recomendação é a cada 7 a 10 dias, é mais do que suficiente. O diário alimentar também é uma outra estratégia interessante. Você pode fazer durante 7 dias a cada 45 a 60 dias. Porque isso vai te ajudar a perceber se os hábitos continuam saudáveis. Então, às vezes, você acaba caindo numa rotina e, quando menos percebe, está comendo coisas que não deveriam estar sendo consumidas e você está consumindo numa quantidade muito maior e o teu peso acaba subindo por isso. É útil quando identificar que não está perdendo peso ou até mesmo quando está recuperando, para ver o que está acontecendo, né? Serve para identificar se é uma questão de qualidade ou de quantidade. Às vezes a pessoa até está comendo os alimentos certos, mas a quantidade, o tamanho das porções não está adequado. A quinta ação nutricional é: planeje e organize as suas compras. Não adianta saber o que fazer se não planejar e executar. Você tem um conhecimento teórico, mas não coloca isso em prática, não vai servir para nada. Muitas pessoas alegam falta de tempo e por isso acabam comendo o que tem na hora, chega em casa cansada, abre a geladeira e o que tem, vai. Agora, se a pessoa se planejou, fez uma lista e tem preparado em casa, é muito mais fácil ela manter um padrão alimentar saudável. Planejar evita que compre mais do que necessário. Então, se você faz uma lista de compras sabendo que para aquela semana você vai precisar de determinados itens em determinadas quantidades, você vai comprar exatamente aquilo, não vai comprar nada em excesso. Se você não compra, consequentemente você não consome. É muito importante então fazer uma lista de compras para que você vá no mercado já planejado e não compre nada desnecessário.
Nunca ir ao mercado com fome, porque a tentação fica maior e é mais difícil resistir. Então, sempre se alimente antes de ir fazer as suas compras. Cuidado com promoções do tipo compre 3 e pague 2. Normalmente essas promoções são feitas com alimentos não saudáveis. E aí a pessoa se empolga para ter um benefício financeiro, mas acaba se prejudicando em termos de saúde porque acaba comprando mais coisas que não prestam e consequentemente vai consumi-las. A sexta ação nutricional é cozinhe sempre que possível e congele. Após planejar o cardápio da semana, organize o pré-preparo, ou seja, tudo que você puder adiantar, adiante, porque isso vai facilitar a sua vida na hora de terminar a refeição. Por exemplo, verduras e legumes você já pode deixar higienizados na geladeira para a semana toda. Se você não consegue cozinhar todos os dias, prepare uma quantidade que dê para mais de uma refeição, ou até mesmo congele marmitas para a semana toda. Use o final de semana para facilitar os seus dias de semana. É recorrente a gente ouvir pessoas que falam que não se alimentam bem porque não tem tempo para cozinhar durante a semana. Só que aí, quando você pergunta, o final de semana dela é todo na frente da TV ou fazendo coisas não úteis e, consequentemente, não se planejando. E aí é óbvio, durante a semana ela não tem tempo e acaba comendo mal. Mas caso ela se planejasse no final de semana e preparasse a sua comida da semana no domingo, no sábado à noite, ela conseguiria ter uma alimentação muito mais saudável. A quarta ação nutricional é planeje refeições fora de casa ou em dias de eventos. Uma pergunta, é possível, será, participar de eventos e ainda assim ter uma alimentação saudável? Eu ouço muitos pacientes comentando que por terem uma vida social muito intensa, muitos convites para jantas, muitas confraternizações, acabam não conseguindo manter um hábito alimentar saudável. Mas será que é possível, mesmo sendo uma pessoa muito solicitada para eventos sociais, ainda assim ter uma alimentação saudável? A resposta é sim, basta você se planejar. No dia é importante que você mantenha a sua rotina. Por exemplo, se o evento vai ser à noite, tome o seu café normalmente, almoce normalmente e vá para o evento. Tem pessoas que quando sabem que vão ter uma festa à noite, elas já nem almoçam ou já nem fazem o seu lanche da tarde pensando em comer bastante na festa à noite. Então ela já pensa assim, eu vou ir sem comer porque daí eu vou aproveitar bastante lá. Só que aí as refeições que são servidas nesses eventos normalmente não são refeições muito saudáveis e a pessoa acaba comendo numa quantidade muito maior do que ela comeria se ela tivesse almoçado normalmente, lanchado normalmente antes de ir para o evento. Então é importante manter a rotina no dia. Nunca vá para o evento com fome, óbvio. Você vai chegar lá com fome e vai comer tudo que tiver na sua frente, não vai conseguir se controlar. Então, manere a sua fome, coma algo saudável antes de ir para o evento, se for necessário, para que você não chegue lá com muita vontade. Chegando no evento, observe tudo o que está sendo servido e depois faça as suas escolhas, porque senão tudo que vai passando você vai pegando e aí no final acaba dando um montante muito grande e isso compromete o seu controle alimentar. Procure escolher pratos que combinem verduras e legumes, crus, cozidos e refogados, carnes magras ou ovos, cereais e grãos, ou seja, para evitar aquelas outras coisas que são muito mais calóricas, numa quantidade menor às vezes, um volume menor com muito mais calorias. Então, optando por essas coisas, você acaba trabalhando a questão de densidade energética e poupa aí algumas calorias. Pessoas que têm o hábito de fazerem suas refeições em restaurantes por quilo também devem ter alguns cuidados. Chegando lá, examine todas as opções do buffet antes de começar a se servir. Senão você vai entrar no buffet, tudo que é bonito você vai pegando, quando chega lá no final da fila do buffet você vê que acabou pegando um monte de coisas e o seu prato deu muito grande. Então primeiro passa no buffet só observando, aí você escolhe e depois você volta para se servir. Prefira as preparações assadas, grelhadas ou cozidas, porque vão ser menos calóricas. Evite frituras em imersão, pelo mesmo motivo. E sempre coma devagar e respeite a sua saciedade. Se você está comendo e sentiu que encheu, para. Infelizmente, algumas pessoas acabam pensando mais no dinheiro que elas vão pagar por esse prato do que na sua saúde. Então ela faz um prato
e aí ela vai pagar por esse prato proporcional à quantia que ela pegou, e ela não admite deixar um pouco no prato, porque afinal de contas ela pagou ou vai pagar cada grama daquele prato. Mas calma, deixa um pouquinho no prato, não é feio isso. Na próxima vez você pega um pouco menos para respeitar a sua saciedade, mas se for preciso, deixa no prato e respeita o sinal que o seu corpo está te enviando. A oitava ação para te ajudar a controlar o peso é: esteja com a mente presente. Nas refeições é importante que você se sente à mesa e evite distrações como televisão, celulares, tablets. Isso vale também para as crianças. É muito triste quando nós presenciamos crianças comendo com o celular na mão. Isso tira a atenção da criança da refeição e ela acaba às vezes comendo muito mais do que precisaria. Se alimente em um ambiente tranquilo, para que você possa pensar na comida e não na bagunça que está acontecendo à sua volta. Dê mordidas pequenas, mastigue devagar, descansando os talheres sobre o prato entre uma garfada e outra, ou seja, sinta o sabor dos alimentos. Calma, a comida não vai sair correndo da sua frente. Aprecie essa comida, mastigue, depois você vai para a próxima garfada. Tente identificar os temperos nessa comida. Quando você faz isso, você acaba saboreando mais a refeição e comendo mais devagar, dando tempo para que o teu cérebro entenda que você está se alimentando. Consequentemente, a saciedade chega antes e você para de comer no momento certo. Travessas e panelas devem ficar no fogão, porque se você pensar em repetir o seu prato, isso vai exigir um pensamento maior, ou seja, você vai ter que tomar uma ação de levantar da cadeira, ir até o fogão para repetir o seu prato. Quando a panela, a travessa está ali na sua frente, às vezes você vai se servir novamente sem pensar muito no que está fazendo, simplesmente vai se servir e vai comer mais um prato, que talvez se você precisasse pensar um pouquinho mais para se servir, você não se serviria e consequentemente economizaria aí algumas calorias. Evite ter guloseimas em casa e se tiver, não as deixe à vista. Mesma coisa, não deixando elas à vista, você vai ter que pensar um pouquinho mais para ir atrás dessa guloseima. Quando a guloseima está ali em cima da mesa, em cima de um balcão, sempre à vista, às vezes por impulso você vai acabar passando e pegando essa guloseima. A oitava ação é: tenha uma vida mais ativa. Apesar que o tema do vídeo aí seja ações nutricionais, a gente também vai abordar um pouco aí a questão da atividade física, porque isso é fundamental para você ter uma qualidade de vida e controlar o seu peso. Então é importante para manter um peso saudável, melhora a sua disposição e o seu condicionamento, vai melhorar o seu bem-estar físico e também mental. A recomendação é que você faça pelo menos 150 minutos de atividade física programada por semana, ou seja, aquela atividade que você separa um tempo exclusivo para ela. Aquela atividade que você faz no teu dia a dia, caminhando, no serviço, não conta. Tem que ser 150 minutos programados, pelo menos. É importante também procurar ser mais ativo no dia a dia, descendo do ônibus um ponto antes para fazer uma caminhadinha, usando mais as escadas e menos o elevador, usar menos o carro e tentar realizar o que for possível a pé, também vai ajudar. E por fim, a última ação nutricional que vai te ajudar a controlar o seu peso é: cuidado com as fake news ou notícias falsas. Nós vivemos um momento onde as informações se propagam de uma forma muito fácil através da internet, das mídias sociais. Essa facilidade de propagação acaba trazendo alguns problemas. Por exemplo, muitos mitos, muitos dados incorretos acabam se propagando com uma velocidade muito alta. As pessoas que precisam controlar o peso também, normalmente, elas estão em busca de uma estratégia ou um alimento milagroso. Então, se aparecer alguém ofertando isso, essa pessoa vai ceder mais fácil, porque afinal é o que ela está procurando, um caminho mais fácil, um caminho que dê resultado sem grandes esforços. Mas cuidado, a gente viu que não é bem assim, você tem que ter todo um cuidado na hora de preparar suas refeições, e não existe um alimento milagroso que vai fazer uma mágica de fazer você emagrecer. Então essas pessoas que buscam uma estratégia milagrosa acabam sendo alvos fáceis para propagandas enganosas e modismo. Então sempre cheque a fonte da informação,
Procure informações em entidades confiáveis, como a Abeso, que é a entidade que preparou esse e-book que eu estou usando aqui para fazer esse vídeo. Consulte o seu médico, consulte a sua nutricionista de confiança antes de acreditar e principalmente de disseminar essas informações. Então seriam essas as 10 ações práticas aí que te ajudam no controle do peso. Se você gostou dessas informações, ajude divulgando, mande para o seu amigo, para sua amiga. Talvez você conhece alguém que está acima do peso, está tentando melhorar a sua saúde. Mande esse vídeo para ele que vai ajudar. Nos siga aí também nas redes sociais, que a gente sempre que pode posta alguns conteúdos de valor aí que ajudam as pessoas no processo de emagrecimento. Aqui está o meu Instagram, que é dr.douglas.araújo. Também tem o Instagram da clínica, que é Clínica Endonutri. Nos siga lá nas redes sociais que você vai gostar das nossas postagens. Um abraço, fiquem bem.